Maranata! Tudo bem com você? Meu nome é Jonathan Pietroski, eu sou desbravador do Clube Pioneiros do Sul da Igreja Central de Castro e estou aqui para conversar com você sobre a especialidade de pacificador. Para a gente introduzir essa conversa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 9. A minha Bíblia já está aberta aqui. Se você tiver no celular, acesse aí Mateus 5, verso 9. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deixa eu contar uma história. Eu cheguei aqui em Ponta Grossa há aproximadamente um ano atrás e eu sou atleta, jogador de basquete. Quase fui atleta profissional, quase fui para os Estados Unidos jogar basquete. E eu sou apaixonado por esse esporte. E eu, procurando lugares para jogar aqui em Ponta Grossa, encontrei o Parque Ambiental. E comecei a frequentar lá por muitas vezes, por vários domingos, especialmente aos domingos. E, bom, eu costumo fazer amizade com todo mundo. E não foi diferente lá. Eu fiz amizade com todo mundo, eu jogo bem firme, assim, quando eu jogo. Eu dou um nível de competitividade para o pessoal que eu estou jogando bem alto, mas não deixo de ser amigo e ser honesto em todas as jogadas. Todo mundo lá era meu amigo, menos um menino. E esse menino, num determinado dia, Thiago, o nome dele, ele se desentendeu comigo no jogo, em jogadas simples, assim, falta, uh, e, assim, virou a cara pra mim durante o jogo. Mas aquilo já tinha acontecido outras vezes, eu não dei bola. E no final do jogo, como de praxe em qualquer esporte, tem aquela coisa chamada fair play que você vai cumprimentar todo mundo e pedir desculpa por qualquer coisa, né? E eu fiz isso, como sempre faço. Quando eu cheguei nesse menino, ele fez assim pra mim, ó. Levantou a mão entre mim e ele e saiu andando como se eu não tivesse por ali. Nossa, aquilo me acabou. Eu fiquei uns 2 dias assim ansioso com aquilo e sabe, com um negócio ruim no estômago toda vez que eu lembrava dessa situação. E aí eu me lembrei de um verso bíblico. Olha só o que eu lembrei. Mateus 5, verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é Jesus quem está falando. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu lembrei desse verso aqui. E aí eu não podia fazer outra coisa a não ser orar por ele. E eu comecei a orar. Bom, não passou muito, aquela ansiedade sumiu por completo. E eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus também atingiu o coração desse menino. Eu tenho fé e creio no poder da oração. Com certeza, ele foi atingido também, abençoado. Mas olha que coisa mais interessante. Você prestou atenção no que eu li aqui no final? No comecinho do verso 45. Por que a gente tem que orar pelos inimigos e amar os nossos inimigos, os que nos perseguem? Olha aqui, ó. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Volta ali no verso 9 do capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só que coisa linda. A Bíblia está dizendo que quando a gente ama os nossos inimigos, a gente é chamado filho de Deus. É por meio do amor. Lá em João, no capítulo 13, versos 34 e 35, diz que a gente tem a identidade de Jesus. Jesus fala assim, ó, vão reconhecer você, que você é meu discípulo, quando você amar os outros assim como eu amei vocês. Esse é o segredo. Mas por que eu estou te contando essa história? Bom, a minha atitude com o menino lá foi uma atitude conciliadora. Eu cheguei para ele para pedir desculpa por qualquer coisa que eu tivesse feito para ele. Mas como é que a gente se porta então diante dessas situações? Será que é só essa opção que tem? Bom, eu vou mostrar algumas opções para você e a gente vai tomar a conclusão daquilo que é melhor. Eu acho a Bíblia um livro fantástico porque
ele apresenta os heróis, mas não deixa de mostrar os defeitos que esses heróis têm. Eles apresentam o herói como ele é, puramente. E desde o começo da Bíblia a gente vê histórias de conflito. Praticamente todas as histórias narradas na Bíblia, especialmente da família de Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê muitos conflitos familiares, muitos. A gente vê ali Abraão, quando ele decide pegar ali Agar como esposa, a gente vê que o Ismael estava ali ridicularizando Isaac e causa um conflito familiar. A gente vê os funcionários de Abraão e Ló se desentendendo porque as terras já estavam crescendo e, não, aqui é meu, aqui é seu, e a coisa estava começando a ficar complicada. E a gente vê que Ló e Abraão, eles decidem tomar uma posição. Eles decidem simplesmente assim, vamos cada um para um lado. Eles fogem da situação. E essa é uma forma que as pessoas tomam para resolver problemas de atrito. Elas fogem da situação, elas negam que a situação aconteceu. Essa é uma situação que a gente pode tomar, mas ela nem sempre vai ser a melhor. Seguindo nessa linha, na história bíblica de Abraão, a gente vê aqui um pouquinho mais para frente ali, quando José, o filho de Jacó, ele vai lá para dar uma olhada nos irmãos, lá o que eles estavam fazendo, estavam trabalhando, amando de seu pai Jacó. Os irmãos tramam para tirar a vida de José. E eles fazem isso porque eles têm inveja de José. José era o filho preferido de Jacó. Jacó já era idoso quando teve José e era o filho mais amado, o filho da velhice. E de mão erguida era o preferido. Jacó tinha mandado fazer lá uma túnica para ele e os irmãos o que fizeram? Bateram nele lá, arrancaram a túnica, jogaram ele no poço, agrediram ele fisicamente, venderam ele e acabaram ali com a adolescência do menino. A situação deles ali foi agressão física. E essa é uma forma também que as pessoas podem, eu vou dizer as pessoas porque não você não deve nunca agredir uma pessoa, mas essa é uma forma de abordar situações de conflito. Agressão física, isso acontece, a gente vê que a polícia às vezes precisa tomar essa abordagem, né? A polícia faz isso com uma frequência maior, mas não é uma abordagem que a gente deve tomar. A gente deve sempre evitar agressões físicas. Mas será que as agressões são só físicas? Eu digo para você que não. Existem agressões de forma indireta. Fofoca. Essa é uma forma de agredir outras pessoas. E quer saber o que a Bíblia fala sobre a fofoca? Abre aí a tua Bíblia em Provérbios capítulo 6, no verso 19. Na verdade, no 16. Diz assim, ó, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. E eu vou ler as 2 últimas para você, a 6ª e a 7ª. Então, a 6ª ele aborrece e a 7ª ele abomina. É o pior sentimento que Deus pode sentir com alguma coisa. Verso 17 diz assim, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, está tudo no contexto da fofoca, da ridicularização. A fofoca em si é algo que Deus odeia. Então, essa jamais deve ser uma abordagem. A gente nunca deve fomentar uma fofoca, ainda que ela seja verdade. Ainda que o que estão contando para você, ou a história que está rolando no seu âmbito, seja verdade, você tem que pôr uma pedra em cima e esquecer aquilo. E a abordagem, a terceira abordagem que eu vou apresentar para você, que é a conciliação, que essa sim deve ser a nossa postura, deve ser a postura conciliadora. Qual que é o primeiro passo para a conciliação? Identificar o conflito. A partir do momento que você identifica que o conflito existe, aí você precisa tomar uma ação. E essa ação é o quê? Ouvir as duas partes que estão em conflito. Você precisa ouvi-las, porque se você ouvir só um lado, ou se você não ouvir nenhum lado, você com certeza vai tomar
assim, 90% de chance de você tomar uma atitude errada, precipitada. Por quê? Porque você não ouviu as histórias das duas partes. Se você ouvir só uma também, não vai dar certo, porque você vai ser unilateral. E por fim, negociar uma conciliação, algum ponto em comum em que o atrito deixe de existir. E isso é a atitude de um conselheiro. Um conselheiro de unidade faz isso. Quando ele vê um atrito entre desbravadores, ele, opa, peraí, por que vocês estão fazendo isso aí? Aí o fulaninho fala, por causa disso aqui. Porque ele me chamou de cabeçudo. E aí o outro já começou a ridicularizar ele para os amigos. E eles começam assim, joga pedra um no outro, e quando você vê, eles já estão no chão, rolando pelo chão. Então você senta com eles, conversa, mostra para eles que eles podem e precisam ser amigos. Enfim, você começa a pôr para eles soluções para o problema. E, se possível, a gente tem que ter paz com todo mundo, é assim que diz a Bíblia. A gente deve ser conciliador, sim. A Bíblia fala ali, como a gente leu em Mateus 5, verso 9, que são felizes os pacificadores. E por fim, eu deixo aí para você, mais uma vez, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, quando vos amares uns aos outros. Que Deus abençoe vocês aí e que vocês possam ser conciliadores nas atividades que vocês estiverem presentes e sempre mostrando aí o amor de Jesus para que as outras pessoas reconheçam que vocês são discípulos de Jesus. Até mais!